É a descoberta arqueológica mais sensacional jamais feita. A primeira vez em que alguém pôs os olhos nos tesouros incríveis de um faraó. A tumba de Tutancâmon, contendo mais de 1 tonelada de ouro e joias. Por quase um século, imagens deste incrível evento estavam confinadas a um pálido branco e preto. Mas agora, pela primeira vez, com colorização de ponta, podemos trazer essas cenas de volta à vida e observar este evento do jeito como foi. A cores. Os personagens de uma extraordinária história de dedicação. A recuperação de mais de 5.000 objetos preciosos e a extravagante, porém trágica vida de um faraó que morreu jovem. Tutancâmon, a vida do faraó. O Vale dos Reis. Há mais de 3.000 anos, era o cemitério dos faraós. Quando o vale foi redescoberto na Era Moderna, aventureiros abriram dezenas de tumbas magníficas. Mas estavam todas vazias, sem seus tesouros reais, roubados muito antes. No início do século XX, o Vale dos Reis foi declarado esgotado, com mais nada a descobrir. Mas um homem se recusou a acreditar nisso. Seu nome era Howard Carter. Os segredos de como esse arqueólogo inglês encontrou a tumba de Tutancâmon estão guardados aqui, em Oxford, na Inglaterra, nos cofres do Instituto Griffith da universidade. Desde a morte de Carter, a universidade guarda seus papéis pessoais. Carter mantinha registros detalhados e esta coleção incrível inclui seus diários, mapas, plantas da tumba e centenas de fotografias. Para trazer de volta à vida a busca de Carter para encontrar Tutancâmon, vamos usar as técnicas de colorização mais modernas. O diretor de arte baseado em Paris, Samuel François Steininger, e sua equipe internacional são famosos mundialmente por dar cor a fotos e filmes históricos em preto e branco, com uma precisão sem paralelos. Eu acredito que, para entender a história, as pessoas e as evidências do passado devem ser reais para nós. Nossa ambição com fotos ou filmes em preto e branco sempre foi lhes devolver as cores, tornar reais os personagens históricos e fazer com que eventos pareçam que aconteceram ontem. Até para colorizar essa simples fotografia do Howard Carter jovem, leva dias de pesquisa em moda e cores contemporâneas. Ela revela Howard Carter na adolescência, relaxando antes de partir para sua primeira viagem ao Egito. Em 1891, Howard Carter, ainda com 17 anos, consegue o emprego de seus sonhos como artista, copiando os relevos pintados em templos e tumbas do Egito. Esta é uma de suas primeiras obras. Carter copiou esse falcão representando o deus Horus, de um portal no templo mortuário da rainha faraó Hatshepsut. É com certeza uma das nossas favoritas. É uma pintura incrivelmente bonita.
Dá pra ver que tem furinhos, porque ele basicamente prendeu o papel numa prancha e se sentou diante da parede e desenhou em sua mão livre. Até onde sabemos, é bem preciso. Ao mesmo tempo em que Carter adentrava o Egito, no final do século XIX, uma nova mídia é criada: o filme. Essas imagens dos anos 1890 de camelos levando ração animal está entre as primeiras gravadas no Egito. Colorizar imagens paradas já é um desafio, mas a equipe do Sam enfrenta uma tarefa ainda mais difícil: fazer o mesmo em filmes. Especificamente em filmes, você enfrenta uma série de dificuldades. É frequente a fita estar danificada, suja, arranhada. A taxa original de quadros pode ser diferente da usada hoje. Precisamos resolver todas essas questões antes mesmo de começarmos a colorir. O filme original é limpo e convertido em arquivos digitais. Depois é melhorado, removendo-se granulação e danos de cada quadro. A cor da roupa e edifícios é pesquisada. Depois, cada objeto é cuidadosamente colorido e as cores são animadas para acompanhar os objetos. A textura da parede do templo, a luz sobre as roupas e rostos das pessoas. Aos poucos, o Egito da época de Howard Carter toma vida. O Carter fica fascinado pela história antiga do Egito e logo se torna arqueólogo. Em 10 anos, ele é um dos mais bem-sucedidos arqueólogos trabalhando no Egito. Então, em 1909, Carter conhece um homem que transformará sua vida e o colocará no caminho da descoberta arqueológica mais famosa de todos os tempos. Este é o Castelo Highclere, locação da série de TV Downton Abbey. No início do século XX, é o lar do 5º Conde de Carnarvon. Como Carter, Carnarvon tem obsessão pelo Egito. Ele é rico o bastante para pagar suas próprias escavações, mas ele precisa de um especialista que saiba onde procurar e como escavar. Então ele contrata Howard Carter. Ele não era um homem fácil, Howard Carter, mas ele descobriu em Lord Carnarvon um homem igualmente apaixonado pelas obras de artes egípcias, pelo país, pela vida selvagem e pela experiência de estar no Egito. Eles viram que tinham muito em comum e ambos eram muito dedicados. Ambos sonham em descobrir alguma coisa que nunca tivesse sido vista antes. Uma tumba intacta de um faraó. E Carter sabe exatamente onde quer procurar. No Vale dos Reis. Em 1912, o vale é declarado esgotado. Mas Carter tem bons motivos para pensar diferente. Pela sua pesquisa em listas de reis egípcios, registradas, por exemplo, em paredes de templos, Carter sabe que nem todas as tumbas de faraós haviam sido descobertas. E uma das que faltavam era a de Tutankhamon. Uma das coisas que o Carter tinha consciência era que ninguém nunca havia feito nada sistematicamente. As escavações eram feitas aqui, ali e aqui de novo. E o que ele apresentou ao Carnarvon foi o plano do que ele queria fazer, que era examinar tudo minuciosamente. Tudo que não tivesse sido examinado minuciosamente o seria. E assim, no final do processo, se não encontrassem nada, saberiam que não havia nada para ser encontrado. Uma outra coisa dá confiança a Carter. Objetos conhecidos por serem usados em sepultamentos reais são descobertos no vale.
Alguns deles trazem o nome de Tutankhamon. Carter está convencido de que a tumba dele está em algum lugar do vale. Em 1914, Carnarvon decide apoiar a intuição de Carter de escavar no Vale dos Reis. O timing foi o pior possível, porque assim que eles obtiveram permissão para trabalhar no vale, a Primeira Guerra Mundial começou. Tropas chegam ao Egito vindas de todo o Império Britânico, preparando-se para lutar. A maior parte da arqueologia no país é suspensa. Passam-se outros 3 anos, até que finalmente Carter e Carnarvon possam iniciar a busca por Tutankhamon. Carter decide que para ter alguma chance de encontrar a tumba que todos os outros deixaram passar, eles precisarão de uma abordagem rigorosa. Este é o mapa do Vale dos Reis que o Carter desenhou em 1917. Ele desenhou um setor do vale e depois ele o dividiu em quadrados. E a ideia era escavar até o leito rochoso de cada quadrado para terem certeza de não estarem deixando nada escapar. Cada setor tinha cerca de 30 metros de largura. O plano de Carter era remover todas as pedras e detritos, um setor por vez. Uma tarefa gigantesca. Mas em 1917, uma grande e experiente mão de obra egípcia estava disponível. Cada um sabia o que devia fazer. Havia uns que recebiam, os que carregavam areia em cestos e tiravam do caminho, outros que removiam as pedras. Normalmente eram os meninos que tiravam a areia do caminho e os homens que escavavam. Carnarvon emprega centenas de homens e crianças. Eles retiram milhares de toneladas de terra e pedras. Mas em 1922, após 5 exaustivas temporadas, eles não haviam encontrado praticamente nada. E após uma guerra devastadora, até as finanças de Lord Carnarvon estão apertadas. Em 1914, o imposto de renda na Inglaterra era de 6%. Em 1918, era de 60%. E não havia renda entrando da agricultura. Em junho de 1922, Lord Carnarvon estava revisando sua situação bancária. E ele disse a Howard Carter: "Eu não posso continuar a financiar essas concessões no Egito." Isso poderia significar um desastre para as escavações de Carter. Faltando apenas 2 setores para explorar, ele implora por mais uma chance. Eu me pergunto o que Howard Carter disse a Lord Carnarvon. Eu acho que ele amava mesmo o Egito. Ele adorava passar os invernos por lá. E eu acho que deve ter sido bem fácil persuadi-lo a ter mais uma temporada final. Carter inicia sua última temporada de buscas em 1º de novembro de 1922. Limpar os 2 últimos setores da grade será um trabalho delicado. A equipe precisa escavar em torno de uma popular atração turística, a tumba de Ramsés VI. E escavar e limpar os restos de cabanas antigas deixadas pelos construtores da tumba de Ramsés. Mas em poucos dias, alguém da equipe de Carter faz uma descoberta incrível. Reza a lenda que foi um menino chamado Hussein Abdul Rasul. Seu trabalho é oferecer água à equipe, levada em potes redondos de argila. Ele abre um buraco para apoiar o pote de água, mas bate numa superfície dura e plana. Hussein informa sua descoberta imediatamente.
À medida que a equipe começa a retirar pedras com cuidado, um lance de degraus é revelado, descendo para o fundo do leito rochoso. No fim da escada, há uma entrada bloqueada. Carter está convencido de que finalmente encontrou o que estava procurando. Howard Carter tem certeza de que descobriu uma tumba no Vale dos Reis, no Egito. Imediatamente, ele envia uma mensagem ao seu patrocinador, Lord Carnarvon, na Inglaterra. Lord Carnarvon a abriu. E era um telegrama de Howard Carter dizendo: enfim, uma descoberta maravilhosa no vale. Uma tumba magnífica, com selos intactos. Eu os guardei para sua chegada. Meus parabéns. Não sei se sabia aonde isso o levaria, porque eles tiveram muitos alarmes falsos. Carnarvon chega com sua filha, Lady Evelyn, para ver o que Carter descobrira. Carter tira uma rápida fotografia. E agora podemos vê-la a cores, pela primeira vez em um século. O que temos aqui é o que Carter viu quando chegou ao fim da escada escavada. Isso é uma parede lacrada. Uma parede que foi coberta com lama e depois foram feitas impressões com selos ovais, cada um contendo uma inscrição. E uma das coisas nessa inscrição era um outro oval chamado cartucho, onde o nome de um faraó egípcio era escrito. Nos hieróglifos do cartucho, Carter lê o nome de Tutankhamon. Isso confirmou um palpite antigo, porque uma das coisas que ele sempre dizia a Carnarvon era: nós sabemos que deve haver outra tumba que ainda não foi descoberta, e dentre as opções, Tutankhamon parece ser a mais importante. Ele conseguiu ficar diante dessa parede e saber que estava certo. A pesquisa de Carter o convencera de que a tumba estava no Vale dos Reis. Mas havia uma coisa que ele não esperava. O lado esquerdo do portal parecia ter sido rompido e lacrado novamente. Uma evidência de que a tumba havia sido adentrada antes. Nos tempos antigos, ladrões de tumbas provavelmente arrombaram e depois ela foi remendada pelos sacerdotes. A equipe de Carter abre a porta ansiosamente. Tudo o que encontram é um corredor entulhado com mais detritos. À medida que abriam caminho pelo corredor entulhado, ficou claro que os ladrões haviam certamente penetrado bem fundo na tumba. A questão era saber até onde haviam ido e quais estragos eles haviam causado. Em 26 de novembro, eles finalmente chegam a uma segunda entrada. Carter pega uma haste de ferro e faz um pequeno buraco. Com as mãos tremendo, eu inseri a vela e espiei. De início não pude ver nada. O ar quente que escapava da câmara fazia a chama tremular. Logo, detalhes do salão surgiram lentamente da névoa. Animais estranhos, estátuas e ouro. Por toda a parte, o brilho do ouro. Eu fiquei mudo de assombro. E quando Lord Carnarvon perguntou ansiosamente: "Está vendo alguma coisa?", tudo o que consegui proferir foi: "Sim, é maravilhoso." Ninguém na Era Moderna havia visto o interior de uma tumba de faraó intacto. A incrível experiência é captada com detalhes fantásticos em fotografia branco e preto. Agora, com a colorização, podemos ver essa descoberta extraordinária do mesmo jeito que o Carter teria visto.
À esquerda, há 4 coches desmontados. O mais bonito é folhada a ouro e incrustado de vidro colorido brilhante e pedras preciosas. Provavelmente era pilotada pelo rei em procissões formais. Em meio à pilha de peças dos coches, a colorização revela um busto de madeira pintado de Tutankhamon em um canto. Na parede diante deles, 3 leitos rituais banhados a ouro. Um é no formato da deusa-mãe Tueris, com cabeça de hipopótamo. Tueris protege quem dorme, o rei morto, e o auxilia em seu renascimento no além-mundo. Uma outra tem a cabeça de vaca, a deusa Mehet-Uret. Muitos dos objetos são ligados à morte do rei. Debaixo do leito, há uma pilha de caixas de madeira de formato peculiar. Elas contêm oferendas de carne e aves para alimentar o rei em sua viagem pela outra vida. Há recipientes de unguento de alabastro egípcio, esculpidos com requinte. Outros objetos certamente foram usados por Tutankhamon durante sua vida. Tal como essa cadeira infantil de ébano, marfim e ouro. À direita, um par de estatuetas de madeira em tamanho real, imagens de Tutankhamon com toucados dourados. O preto da pele é um símbolo da fertilidade da terra preta do Nilo. A seus pés, um baú elaboradamente pintado retrata cenas de batalha e Tutankhamon na forma de uma esfinge, pisoteando os inimigos sob seus pés. Por toda parte há sinais do roubo, uma cadeira derrubada e danos nos coches. Mas para a sorte de Carter, com o salão ainda lotado de tesouros, parece que os ladrões foram interrompidos antes de terem a chance de terminar seu assalto. Foi extraordinário para eles olharem para aquilo e ver o que eles viram, aqueles estranhos animais incríveis, o ouro, o esplendor e o brilho em todo lugar e a sensação de que a última vez em que alguém pisou ali foi há 3.000 anos. De repente descobrir uma coisa que você jamais sonhou ser possível de se encontrar deve ter sido alucinante. Agora Carter tem de pensar em como abordar uma tarefa tão imensa e enigmática. Ele descobriu uma coisa realmente espetacular, mas o que era? Porque não era o que se esperaria encontrar nesse ponto numa tumba real. O normal seria esperar outro corredor, mais câmaras e etc. Os objetos ali foram feitos para uma tumba muito, muito maior. E de início ele se indagou, será que isso é algum tipo de depósito de objetos? O achado já é incrível. Mas se for mesmo uma tumba, deve haver uma múmia em algum lugar. Uma inspeção detalhada da parede atrás das estatuetas de madeira revela uma área desbotada feita de reboco de lama, estampada com mais selos. Poderia ser a entrada para a câmara funerária de Tutankhamon. Não é igual a nada que o mundo já tenha visto. Momentos preciosos foram captados em filme de tesouros surgindo da tumba de Tutankhamon após 3.000 anos. Agora, pela primeira vez, poderemos devolver cor a eles. A cadeira infantil, feita de ébano, incrustada de marfim e ouro, aparece sob escolta armada. Carter reúne uma equipe para ajudá-lo na conservação. Entre eles, o arqueólogo Arthur Mace e o químico Alfred Lucas, aqui estabilizando a superfície de um coche dourado.
A mudança de atmosfera da tumba para o ar do deserto faz alguns objetos racharem, necessitando ser estabilizados com cera de parafina. Aqui eles limpam uma das estátuas de madeira de Tutankhamon, pintadas de preto e dourado, removendo delicadamente o pó com um soprador de ar. Depois, os objetos são cuidadosamente embalados e colocados em vagões-plataformas. São necessários 50 homens para empurrar os vagões manualmente. A primeira parte da longa viagem até o Cairo. A viagem levava quase 2 dias para chegar até o Museu Egípcio do Cairo. O mais interessante é como a viagem de todos os caixotes com os objetos era acompanhada por uma procissão nas laterais. Se um egípcio visse a barcaça no Nilo, apareciam senhoras lamentando a morte do rei, como se fosse um segundo funeral. A incrível descoberta de Carter se torna global. A descoberta da tumba acontece na hora perfeita. O mundo havia estado envolto em um grande conflito global. E então, bem na esteira desse conflito, temos uma pandemia global que mata mais de 50 milhões de pessoas. E de repente vem uma boa notícia do mundo antigo. É empolgante, é cativante, é emocionante e todo mundo pode acompanhá-la. Lord Carnarvon, o financiador de Carter, é cercado por repórteres ansiosos por detalhes. Como se lida com isso? Não dá para simplesmente atender a toda a imprensa da América, da Inglaterra, da África do Sul, da Austrália e do Japão. Então ele acabou escolhendo o The Times. Carnarvon rapidamente aceita um acordo de exclusividade com o The London Times. O que significou que o resto da imprensa, e particularmente a imprensa local, sentiu que estava sendo injustiçada e sendo menosprezada. À medida que a animação sobre a tumba se espalha pelo mundo, o Egito se torna um importante destino turístico para ocidentais ricos. Muitos fazem filmes caseiros que agora podemos devolver à vida a cores. Após uma agradável viagem pelo Mediterrâneo, eles passavam alguns dias no Cairo, conhecendo os pontos turísticos. Eles poderiam até subir ao topo da pirâmide de Kéops. Depois navegavam pelo Nilo até Luxor para visitar os templos e outros locais, como os monumentais colossos de Memnon. O clímax era a viagem acidentada ao Vale dos Reis. Eles se juntavam à multidão que se formava ao redor da recém-descoberta tumba de Tutankhamon. Se tivesse sorte, poderiam ver tesouros antigos saindo da tumba. Quem sabe até ver de relance o próprio Howard Carter. São necessários 2 meses para retirar cerca de 700 objetos do primeiro salão. Agora Carter pode investigar o que está atrás da parede lacrada. Em 16 de fevereiro de 1923, diante de vários dignatários, Howard Carter e Lord Carnarvon a derrubam. Quando a poeira baixa, eles veem um deslumbrante painel dourado e azul. Parte de um santuário em um salão de paredes vividamente pintadas. Agora não restam dúvidas. É exatamente o que eles sonharam. A câmara funerária do rei.
Carter abre caminho em torno do santuário e descobre uma porta dourada. Mas já está aberta. Teriam os saqueadores de tumba levado o corpo do rei, afinal? Hesitante, ele espia lá dentro. Há uma segunda porta, mas seu selo de argila com o nome de Tutankhamon continua no lugar. O próprio Carter descreve o que acontece a seguir numa gravação da época para a BBC. Quando chegamos a um santuário dourado com portas fechadas e lacradas, nós percebemos que estávamos na presença do rei morto. O rompimento do selo revela um outro santuário. E mais outro. No total, são 4 santuários, um dentro do outro. Com intensa agitação, eu fui em frente e destranquei as portas internas. E ali, preenchendo o espaço, estava um imenso sarcófago de quartzito amarelo. E saindo da câmara funerária, Carter descobre um outro salão. Vigiando-o a deidade chacal, Anubis, deus da mumificação e do pós-vida. Dentre os tesouros que Anubis guarda estão barcos para transporte no além. E uma fileira de caixas lindamente decoradas. Dentro de uma delas, eles descobrem um colar de pedras preciosas. Para agradecer por ajudá-lo a encontrar a tumba, Carter permite que um egípcio da equipe o experimente. E aqui temos Hussein Abdel Rassul, o famoso menino da água da descoberta da tumba de Tutankhamon, usando o pitoresco pendente do próprio rei. O pendente é super pesado. Isso poderia explicar porque o rosto dele está meio torcido e parece tenso, então pode ter sido por causa do peso do pendente. E agora podemos ver esse momento a cores, pela primeira vez em um século. Revelando escaravelhos feitos de lápis lazuli azul, adornados por discos solares de ouro e cornalina vermelha escura. Cada nova descoberta maravilha o mundo que observa. Mas antes que Carter chegue até a múmia de Tutankhamon, acontece uma tragédia. Em abril de 1923, menos de 2 meses depois do triunfo de entrar na câmara funerária de Tutankhamon, Lord Carnarvon morre subitamente. A morte de Carnarvon foi uma tragédia para todo o processo. Ele foi picado por um mosquito no rosto. E o que ele deveria ter feito era não ter se barbeado por alguns dias enquanto sarava. Eu acho que a tensão e a pressão e a falta de descanso com certeza comprometeu a saúde dele. Ele se cortou ao se barbear e, estando tão cansado e desatento, esqueceu de aplicar iodo no corte. E, bom, você sabe, no fim isso o levou à sua morte. O corte infecciona. Carnarvon desenvolve sepsia ou envenenamento do sangue e morre. Para uma imprensa faminta, privada de informação, isso é irresistível. A maldição quase certamente veio da exclusividade com o Times de Londres. Porque havia jornalistas plantados fora da tumba, com nada para reportar. E parece que 2 desses jornalistas combinaram e desenvolveram essa ideia entre si. E a maldição é a morte que virá por asas ágeis para aquele que perturbar a tumba do rei. A maldição de Tutankhamon é completamente inventada, principalmente para vender jornais. Por anos, sempre que alguém da equipe de Carter morria, a culpa era da maldição.
Para Carter, a morte de Carnarvon é um golpe pessoal devastador. O Howard Carter, que durante mais ou menos um mês ficou em luto profundo, não era e nunca havia sido mais adequado para o papel de diplomata. Isso era Lord Carnarvon, e ele não conhecia todos os egípcios e ministros de Estado que o Lord Carnarvon conhecia. Então havia essa pequena diferença. Tudo o que Carter pode fazer é o que ele sempre faz, e voltar ao trabalho. Para chegar à múmia de Tutankhamon, sua equipe primeiro retira a parede de entrada da câmara funerária. Depois, ergue cuidadosamente o teto dourado de cada santuário. E, finalmente, retira os painéis dourados circundantes. Agora, finalmente, Howard Carter pode olhar dentro do sarcófago. Nenhum de nós deixou de sentir a solenidade da ocasião. Em silêncio mortal, a grande tampa, pesando mais de 1 tonelada, foi erguida do caixão. A luz brilhou sobre o sarcófago, mas seu conteúdo estava completamente coberto por mortalhas de linho. Mas quando a última mortalha foi desenrolada, um suspiro de assombro escapou dos nossos lábios. Tão fascinante era a visão diante de nossos olhos. Uma efígie de ouro do jovem rei, um trabalho magnífico, preenchia o interior. Disposta sobre essa tampa externa, estava uma minúscula coroa de flores, como gostamos de pensar, uma oferenda do último adeus da jovem rainha viúva a seu marido. Em meio a todo esse esplendor régio, não havia nada tão bonito quanto umas poucas flores murchas. Agora ele se prepara para o clímax da escavação, a abertura do caixão em si. Mas antes que ele possa começar, problemas começam a seguir. Desde sua descoberta, a tumba havia atraído elites poderosas de todo o mundo. Elas querem ver pessoalmente a incrível descoberta de Carter. Em 1924, o Egito tem um governo nacionalista. Para seus líderes, Tutankhamon está se tornando um símbolo importante do poder independente egípcio. Aqui nós temos uma das visitas oficiais ao sítio da descoberta de Tutankhamon. Ela assume a forma de uma enorme festa egípcia. Vemos a tenda montada, isso é típico do Egito. Ela servia para funerais e para casamentos. O notoriamente temperamental Carter acha essas constantes visitas e interferências insuportáveis. Há uma discussão com as autoridades. Carter e sua equipe vão embora. O trabalho na tumba é suspenso. É preciso 1 ano de diplomacia para que Carter e sua equipe sejam convidados novamente a voltar para terminar o trabalho. E, finalmente, eles esperam ficar cara a cara com Tutankhamon. Por fim, em outubro de 1925, após 3 anos escavando a tumba de Tutankhamon, Howard Carter e sua equipe começam a abrir o caixão do rei. A tampa erguida expõe outra mortalha. Quando Carter delicadamente a desenrola, ele descobre um segundo caixão de ouro, ainda mais magnífico. Ele tem de ser içado primeiro.
revelando decorações incrustadas de vidro furta-cor azul, verde e vermelho. E dentro dele, um terceiro caixão. Mas este está coberto por um grosso material preto resinoso e perfumado. Com marteladas, solventes químicos e calor, a equipe gradualmente o remove. O que isso revela é incrível. Enquanto os 2 caixões externos eram feitos de madeira e banhados a ouro, este é feito de ouro sólido. Deusas aladas protegem o rei, que segura o cajado e o mangal, símbolos do poder real. São necessários 8 homens para erguer a tampa e revelar a visão mais incrível de todas. A múmia de Tutankhamon está coberta de joias e coroada com uma requintada máscara de ouro sólido, vidro e pedras preciosas. E a colorização realmente deixa tudo mais vívido. Há uma fantástica máscara de ouro sólido incrustada de vidro. Há um escaravelho incrível sobre seu peito, mãos feitas de ouro e faixas adornadas com fórmulas mágicas sobre a coisa toda. Ninguém havia visto isso antes. Um faraó exatamente como havia sido disposto pelos sacerdotes há 3.500 anos. A imagem da máscara de ouro percorre o mundo, mas em nenhum lugar seu impacto foi maior do que no próprio Egito. Esse foi um momento altamente emotivo no Egito. A descoberta foi usada como reafirmação da identidade egípcia e como prova de que éramos descendentes dos egípcios antigos, o que significa que não deveríamos ser governados por nenhum estrangeiro. Isso significava que Tutankhamon deveria ficar no Egito e ele era dos egípcios. Enquanto Carter luta para retirar a máscara da múmia, a barba dela se desprende, revelando uma aparência infantil. E aqui temos uma explicação de por que a tumba é tão pequena. Essa não é a tumba de um rei idoso. Os restos são de um adolescente. Pesquisas posteriores sugerem que ele morreu aos 19 anos. Não houve tempo para terminar uma tumba oficial, o que explica os objetos misturados e a tumba pequena. Eles foram reunidos rapidamente para a morte prematura de um jovem rapaz. Um século depois, o poder de Tutankhamon continua forte. É graças a esses tesouros pessoais, requintados e fartos de sua tumba, mas também a Howard Carter, que não se deteve em sua missão para fazer essa descoberta única.